Este é o podcast Inovação e Autonomia Docente no Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas. E este é o episódio número 1, a importância da formação continuada para as práticas pedagógicas dos docentes. Olá, docente! Temos a satisfação de apresentar o início de uma série de podcasts para que você possa utilizar em sua formação continuada, no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. Este podcast está direcionado especialmente aos docentes dos anos iniciais do ensino fundamental. Entretanto, com as devidas adaptações metodológicas e pedagógicas, pode ser aplicada em outros contextos. Nosso objetivo é o de auxiliar no desenvolvimento de práticas pedagógicas com foco nos conceitos de inovação e autonomia docente. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Temos como tema central a importância da formação continuada para suas práticas pedagógicas focadas no uso das tecnologias. Afinal, ela é indispensável para a sua profissão? A formação continuada é pauta de luta histórica e ainda apresenta rupturas que dificultam uma ação mais efetiva e conectada à necessidade de grupos escolares específicos. Aqui não pontuamos somente as escolas urbanas, mas também as indígenas, do campo, águas e florestas, educação de jovens e adultos, infantil, creche e também a nível mais amplo. A formação continuada é uma importante estratégia para contribuir com a formação inicial, necessários para as práticas desenvolvidas em sala de aula e na sociedade, para que os profissionais da educação permaneçam estudando. Os processos formativos visam preparar o docente para o cotidiano da sala de aula, por isso é importante atendê-los nos anseios e contextos inseridos no determinado momento histórico. No que diz respeito à formação continuada de docentes, os documentos fortalecem a ideia da importância de uma formação continuada consistente. No que compete aos sistemas e secretarias educacionais, a formação deve ser ofertada no sentido a dar suporte ao docente no desenvolvimento de novas formas de ensinar e aprender. Para a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é indispensável que a formação continuada tenha como foco criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter processos permanentes de formação docente, que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem. Nesse mesmo pensamento, trazemos os autores Rodrigues e Lima, que nos chamam a atenção para o fato de que, na formação inicial, os docentes não contemplam todos os saberes para atender às necessidades do cotidiano escolar, que fica em constante mudança, sendo necessário a formação continuada para sanar tais dificuldades. Surge a necessidade de uma formação continuada para docentes que atendam às demandas desse novo cenário educacional, que possa dar suporte teórico-metodológico para a inserção e desenvolvimento de práticas pedagógicas que usem a tecnologia como meio para um ensino mais democrático e inclusivo. Para que isso seja possível, as formações iniciais e continuadas precisam ser repensadas, pois muitas ainda tratam as tecnologias digitais de forma espetacularizada e com pouco contexto crítico. Este desafio é algo contínuo e não será sanado a curto prazo, pois envolvem outras atenuantes que interferem bastante na educação brasileira. Sobre as formações de docentes em tecnologias digitais, o teórico Anacleto apresenta as seguintes características. Essas formações devem levar em conta a mudança de perfil discente e a discussão de outras abordagens de ensino que incluam as tecnologias digitais, de forma planejada e relevante, no currículo escolar. Isso porque, nessa conjuntura, são exigidas novas competências dos docentes para lidarem com esses meios junto aos alunos, em um processo dialógico constante, considerando as necessidades e diferentes formas de aprendizagem discente. A formação continuada pode ser um diferencial para evidenciar e reforçar aspectos positivos ou superar alguns equívocos que ainda estão enraizados. Muitos desses equívocos estão relacionados às formações, que privilegiam a racionalidade técnica, onde as atividades práticas e a pesquisa são deixadas de lado, em detrimento de uma formação puramente focada no manuseio e no uso sem crítica de um recurso, visando somente notas, progressões quantitativas, dentre outros. Quem nos diz isso é o teórico Procópio. Parece-nos importante que as ações de formação continuada sejam pautadas em situações que surjam do chão da sala de aula,
da realidade da comunidade escolar e da própria sociedade. Dessa maneira, as propostas curriculares têm chances de refletir as reais necessidades esperadas para um desenvolvimento igualitário. Observamos a necessidade de uma formação inicial e continuada de docentes que discutam e integrem os processos de construção de conhecimento ao currículo escolar, para que o estudante torne-se protagonista do aprender, tendo a escola como espaço de reflexão, aprendizagem e desenvolvimento de práticas de melhorias para a sociedade. Quem nos diz isso são os autores Rodrigues, Oliveira e Scherer. Certamente, a formação continuada de professores não é um tema fácil de ser debatido e dissertado, tendo muitas nuances em destaque que influenciam nesses processos, como as políticas públicas em vigor, a visão de educação enraizada em alguns professores e gestores, além da resistência, até mesmo de estudantes, para novas abordagens metodológicas. Detalhes que são de grande relevância para um diálogo permanente e profundo acerca das formações continuadas que ressaltam a tecnologia e o ensino tecnológico como uma ponte para que os sujeitos se vejam como parte do processo do conhecimento tecnológico. Defendemos que as formações continuadas podem e devem buscar uma maneira que os participantes entendam que, tão importante quanto dominar as técnicas, é que esses conhecimentos abram possibilidades efetivas de participação social, onde os estudantes sejam capazes de responder de forma criativa às diversas questões e demandas sociais. Conforme o autor Novoa destaca, a pedagogia é sempre uma relação humana. Temos a necessidade de interagir com o outro, na criação de melhores condições para práticas inovadoras e autônomas. Os docentes têm papel fundamental na criação dessas pontes. Os estudos referentes à formação continuada continuarão a acompanhar os desafios que a história desenha a cada período. Estes desafios continuarão a surgir, o que nos leva a acreditar que as competências e habilidades que tanto falamos que serão exigidas dos estudantes serão em dobro para os profissionais que trabalham com formação continuada de professores, pois o profissional do século XXI vai continuar passando por desafios no percurso e precisarão de apoios de políticas públicas eficazes para garantir o acesso à educação de qualidade para todos. Amigo docente, se você gostou desse tema, no próximo episódio discutiremos os diálogos sobre a autonomia docente e práticas pedagógicas. Lembramos que os referenciais teóricos citados neste episódio estão disponíveis na descrição do podcast. Interaja conosco via internet, passe seu feedback no e-mail que também está na descrição do podcast. Ficaremos felizes com a sua devolutiva sobre esse tema. Até o nosso próximo encontro.